Bom dia, pessoal. Dando aí continuidade, então, à postagem das aulas, né, de apoio do vídeo, tá certo? Depois da apresentação na sala de aula, eu vou relembrar alguns tópicos aqui com vocês a respeito da intoxicação pelos álcoois tóxicos, tá certo? Como nós vimos aí na nossa, na nossa aula presencial, na nossa sexta aula, os álcoois tóxicos, eles podem, né, causar aí inúmeras, dezenas de intoxicações fatais, né, por milhares anualmente. Pequenas doses da ingestão desses produtos podem trazer aí uma toxicidade significativa, inclusive evoluindo para a morte, né? Exemplo maior deste foi aí, alguns anos atrás, aquela intoxicação nós tivemos aí com algumas mortes através da contaminação de uma cerveja artesanal, em um determinado estado aí do nosso país, da nossa federação. Portanto, o reconhecimento rápido, tá certo? E o tratamento precoce são fundamentais, né? E o cerne exatamente do tratamento, né, uma vez identificado que a toxicídio é relacionada à intoxicação por álcoois tóxicos, desculpe, é crucial que nós façamos aí a inibição da álcool desidrogenase, tá? Que uma vez inibindo a ação do álcool desidrogenase, nós vamos inibir aí a cascata da consequência fatal aí destas intoxicações, tá certo? Os dois principais tipos de álcoois que a gente pode citar e que nós vamos conversar estão relacionados aí exatamente com o metanol e com o etileno glicol, tá certo? Aqui, uma imagem rápida, relembrando, né, sobre a metabolização do metanol no corpo humano. O metanol ele é transformado em formaldeído através da ação da álcool desidrogenase. E o formaldeído, por sua vez, ele é metabolizado em ácido fórmico, né, através da ação da aldeído dehidrogenase. Então, se nós cortarmos aqui esse fator, né, essa primeira parte da metabolização inibindo a ação da álcool dehidrogenase, nós não vamos ter aí, em última análise, a formação, né, do ácido fórmico e, consequentemente, as suas consequências tóxicas para o organismo. A mesma coisa relaciona-se com o etileno glicol, né, principalmente aí presente no uso da indústria automobilística, né, como líquido de arrefecimento, tá? Uma vez que o etileno glicol ele é metabolizado pela aldeidrogenase, ele vai formar o glicoldeído. A aldeído desidrogenase forma o glicolato. O glicolato ele é oxidado no segundo grupo alcoólico e, através dessa oxidação, nós temos como produto final dessa intoxicação a formação dos oxalatos de cálcio, que vão trazer aí, que vão propiciar uma consequência aí patológica importante relacionada à insuficiência renal aguda, tá? Lembrando que o metanol ele é biotransformado pela mesma via do etanol, tá? Pela enzima álcool desidrogenase, em formaldeído, como eu coloquei lá, e posteriormente sobre a ação da aldeído desidrogenado e ácido fórmico. O ácido fórmico, né, em última instância, determina uma acidose metabólica grave com NO gap aumentado, que nós vamos estudar isso com maiores detalhes. E essa acidose metabólica tem suas consequências fisiológicas, fisiopatológicas, né, na homeostase aí do organismo, além de, né, essa acidose grave, né, e o ácido fórmico pode lesionar o nervo óptico e alterações no sistema nervoso central, que por sua vez vão ser irreversíveis. Já o etileno glicol, docinho, geladinho e coloridinho, quer dizer, um chamativo para intoxicação, principalmente por crianças, tá certo? Muito utilizado na indústria,
para a produção de resinas, de tintas, de vernizes, ou seja, para, de um modo geral, como um agente de arrefecimento para motores de combustão, né, derivado de petróleo. Ele normalmente consumido intencionalmente também por etilistas crônicos. Isso é muito comum de nós vermos, vocês vão ver isso muito no dia a dia de vocês, e acidentalmente por crianças, né? Em função exatamente desse gosto adocicado, que chama, né? Além da cor, o interesse de curiosidade nata de toda criancinha. É um líquido, portanto, de sabor doce, normalmente encontrado em anticongelantes. Tá, mas qual que vai ser a finalização de toda essa cascata aí? O que que nós realmente temos que observar? No caso do etileno glicol, a principal lesão, o principal dano é exatamente os cristais de oxalato de cálcio que começam a se precipitar e vão se precipitar exatamente no órgão nobre, no rim, levando a um quadro de insuficiência renal aguda. Normalmente, essa deposição ela tem um certo retardo fisiológico aí para o desenvolvimento efetivo da insuficiência renal aguda, que pode ser retardada em até 24 a 72 horas após a ingestão, tá? E esse excesso, além de levar a quadro de insuficiência renal aguda, pode também levar a quadro de desenvolvimento de arritmias fatais, em função principalmente do prolongamento do intervalo QT, tá certo? Porque como existe uma precipitação adicional de oxalato de cálcio, os estoques de cálcio são consumidos. Isso leva a uma hipocalcemia grave, né, do ponto de vista sérico. E essa hipocalcemia acaba influenciando na eletrofisiologia muscular, diga-se de passagem, com especial atenção ao miocárdio. Isso acaba desenvolvendo arritmias ventriculares importantes. Outro aspecto relacionado agora, principalmente ao metanol, mas também existente com etileno glicol, é exatamente a questão da lesão no nervo óptico, né, levando a cegueira, por vezes irreversível, tá certo? Aumento, edema e isquemia do nervo óptico, tá? Além, principalmente, do desenvolvimento, né, de eventos isquêmicos com transformação hemorrágica, localizados na região cuja predileção, melhor dizendo, é relacionada anatomicamente e estruturalmente à localização dos núcleos da base, e lembrando aí, né, estriado e globo pálido, e o estriado, por sua vez, subdividindo-se em núcleo caudado e putâneo. E aí existem aí as alterações no sistema nervoso central decorrentes desse processo isquêmico e ou hemorrágico, principalmente em relação aí ao metanol. A acidose metabólica grave, né, só relembrando a faixa de normalidade aí do intervalo, né, hidrogênio iônico deve se situar entre 7,35 e 7,45, que é o intervalo compatível com a vida. Valores menores aí que 7, 6,9, 6,8 são potencialmente fatais. O excesso do ácido fórmico decorrente aí da via de biotransformação do metanol leva, então, portanto, a essa acidose metabólica de anion gap aumentado, decorrência do excesso de ácido fórmico. A acidemia acaba afetando as células, principalmente no que diz respeito aí ao incremento no metabolismo de tóxicos, né, excretas. Isso aí acumula-se na corrente sanguínea de uma maneira ímpar, acabando a potencializar também o GABA, né, o ácido, que é o principal neurotransmissor inibitório, né, do sistema nervoso central, que, além, né, dessa inibição, acaba por indiretamente fazer com que a mecânica ventilatória seja deprimida, hipoventilação alveolar, acúmulo de CO2, hipóxia, né? Insuficiência respiratória pulmonar aguda tipo 1 e tipo 2,
seja essa por falta de oxigênio, por excesso de gás carbônico, levando a quadros de parada cardiorrespiratória. Normalmente, pessoal, a ingestão de 20 até aí, em torno de 340 ml do metanol faz com que os pacientes comecem a apresentar sinais comuns de embriaguez, que todo mundo já conhece. E dentre esses sinais, particularmente aí a ataxia, a sedação e a desinibição, tá certo? E, obviamente, podem vir juntos aí, né, sinais aí já no organismo com uma certa deficiência fisiológica, né, em função de agressões contínuas do ponto de vista metabólico, né, que esse paciente tem, pelo uso constante de tóxicos, né, ele pode apresentar aí também náuseas, vômitos, cefaleia, taquicardia e hipotensão. Em torno de aproximadamente aí 12 a 24 horas, né, após os efeitos da acidose metabólica, tanto pela formação de ácido fônico, como pelo aumento da produção de ácido lático, se tornam mais proeminentes. Sobrevém, então, a DMO, disfunção de múltiplos órgãos, tá certo? Inicial, obviamente, com hipotensão, taquicardia, taquipneia, arritmia, convulsões, inflamações do tecido pancreático, coma, rabdomiólise, que a gente já conversou bastante, né? Insuficiência renal aguda, distúrbios hidroeletrolíticos importantes, que acabam aí ocasionando e alterando toda a homeostase. E o que nós vamos fazer enquanto médicos? Qual que é a nossa gestão? Qual que é a nossa função? Primeiro, identificar realmente e confirmar a possibilidade, né, dessa intoxicação, principalmente aí pelo metanol e etileno glicol. E o manejo, ele basicamente vai envolver o seguinte: uma monitorização oxigênio em veia, uma boa anamnese, coleta de exames, estabilização do paciente, fornecer todos os cuidados de apoio adequados. Isso é fundamental numa sala de emergência, frente a qualquer tipo de urgência e emergência. Administração de bicarbonato de sódio, quando níveis de potencial hidrogênio iônico menores do que 7, 6,9, com bicarbonato menor do que 10, tá certo? E a correção dessa acidose limita a penetração dos ácidos tóxicos, tá? Principalmente nos órgãos de via final, como retina, como o sistema nervoso central. Então, já começa a diminuir um pouquinho essa possibilidade. Inibir a ADH, né, a álcool desidrogenase, é fundamental. E essa inibição nós vamos utilizar ou com omeprazol, nós não temos em todos os hospitais aqui no Brasil, dá ser um medicamento importado, ou utilizar o etanol, né, o álcool etílico, porque ele vai usar a mesma via, né, de biotransformação. E aí ele satura a álcool desidrogenase e a álcool desidrogenase não metaboliza o etanol. Em casos de suspeita e altamente suspeitas de grandes doses de intoxicação por esses álcools, a hemodiálise ela é indicada, tá certo? Ou na evidência realmente a toxicidade renal importante, principalmente nos casos do etileno glicol. E fazer o tratamento dos cofatores com ácido fólico, a tiamina, a peridoxina, né? E fazem parte lá da via de metabolização, certo? Não sei se vocês se lembram aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, né? Do glicolato, se você tira aqui, né? Essas vias aqui, você vai diminuir a produção de oxalato e, consequentemente, diminui a, a quantidade final de oxalato que pode levar ao dano renal. Aqui uma foto, né, do etanol e do fomepizol. Como eu disse, fomepizol e medicamento importado, pouco disponível. Etanol 90% aí, a 70%, a 12, 30, 14, né? Aí nós vamos utilizar a concentração adequada, rotineiramente utilizado no Brasil como produto formulado, tá
certo? E ambos, né, me chama a atenção lá no começo da nossa aula, hoje desse bate-papo aí revisional para dar aula. Ambos vão saturar álcool deshidrogenase e vão prevenir a formação de metabólitos tóxicos a partir do metanol, tá? E vão ser eliminados pela via renal de forma inalterada. Aqui um exemplo, né, mais uma vez, a utilização da hemodiálise como medida de eliminação adicional, ok? E depois, realmente, a gente tem que observar bem aí esse paciente, de forma que ele tenha uma boa recuperação. Então, o que eu queria relembrar em relação à intoxicação por álcools tóxicos era isso. Já em relação a metais pesados, nós temos vários metais pesados que podem trazer quadros de intoxicação. Mas dentre estes, eu destaco principalmente chumbo e mercúrio, tá? Por conta exatamente aí dos riscos ocupacionais e da manipulação que existe em relação e exposição do ser humano em relação a esses dois metais. O chumbo, né, a abreviação PB, do latim plumum, tá bom? É um elemento de ocorrência natural, ele é pesado, ele é mau condutor de eletricidade, extremamente maleável. Daí a sua grande aplicabilidade. Ele leva, quando em contato, principalmente crônico, né, diário, ao desenvolvimento de uma doença denominada de saturnismo, né? O saturnismo, relembrando, é o nome dado aos pacientes que sofrem essa intoxicação por chumbo, ainda afeta milhões de pessoas em todo o mundo, devido à exposição e poluição ambiental, e as principais fontes de intoxicação decorrem da exposição do ser humano, seja por risco ocupacional ou não, a tintas, compostos de baterias, a soldas, emissões industriais. Aqui do lado esquerdo a gente vê, né, isso é aliado a uma má higiene oral, a deposição dessa película aqui, né, escura entre a gengiva e o dente, né, na região periodontal, tá certo? Uma característica clínica patognomônica da intoxicação por chumbo são essas manchas escurecidas nessa região. O Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, ele coloca que a toxicidade de chumbo no adulto, ela é evidenciada quando nós observamos pela dosagem níveis séricos maiores que 10 microgramas por decilitro. Esse DAIA positivo aqui, ele mostra principalmente aonde ocorre a dose cumulativa do chumbo, principalmente na cortical de ossos longos, na região tibial principalmente, tá? E 2,5% após a exposição pelo ar, água ou superfícies contaminadas. 2 a 5% ficam na corrente sanguínea e vão para o plasma, onde vão dar exatamente o nível do sérico recente de chumbo que o indivíduo tem. E isso tudo depois vai, né, para os órgãos e tecidos, ele é distribuído, principalmente fígado e rins, onde nós vamos encontrar em torno de 2 a 8%. E o restante disso tudo é excretado, tá certo? O que o chumbo faz? Ele tem uma meia-vida muito grande, muito alta. Olha um exemplo. Sangue, em torno de 36 dias. Osso, 10.000 dias. Tecidos moles, 40 dias, tá certo? Quer dizer, isso é um modelo de 3 compartimentos, né? Em termos de meia-vida, frente a uma determinada dosagem. E o chumbo, ele se liga a diversas proteínas estruturais, né? Enzimáticas e ou receptoras, então ele vai alterar realmente todo o metabolismo e vai, em última via, levar aí a uma alteração, principalmente mitocondrial, na produção de energia, com efeitos a longo prazo mutagênicos e carcinogênicos. Não existe, assim, um sintoma específico da intoxicação por chumbo, tá certo? Eles são realmente inespecíficos, mas destacam-se aí sintomatologia gastrointestinal,
dor abdominal, né? A cólica de chumbo, prisão de ventre, anorexia, dores articulares, mialgia, artralgias generalizadas, indivíduo fadigado excessivamente, com sono perturbado, a libido diminuída, isso já começando a observar frente à cronicidade da doença, né? E alterações neuropsiquiátricas, né? Déficit de atenção, concentração, memória de curto prazo aí prejudicada, irritabilidade e depressão, tá bom? Continuando aí e ressaltando principalmente os sinais e sintomas da intoxicação crônica, a gente realmente coloca aí, eu assim faço uma pontuação na questão aí do afrouxamento dos dentes e as posteriores quedas, os problemas do sistema nervoso central e além, né, dos transtornos, dos transtornos nervosos e a longo prazo, possibilidade de alteração cromossômica. Daí a mutagênese e carcinogênese, né? Aqui um exemplo, olha aqui uma linha de impregnação por chumbo na tíbia, na região do platô, abaixo da região do platô tibial. Aqui uma alteração hematológica, né, um pontilhado basofílico, observado aí nos quadros de anemia por doença crônica, especificamente aí no saturnismo. Aqui a deposição, né, também de uma linha, né, de subprodutos de intoxicação pelo chumbo, num paciente aí com exposição crônica, tá bom? As medidas de suporte na gestão são as mesmas, tá certo? Se disponível, dosarmos os níveis de chumbo, mas isso é muito difícil no Brasil, a maioria dos hospitais não tem esse recurso, tá? E aí nós vamos para exatamente um tratamento específico por metais pesados, seja chumbo, seja mercúrio, seja tiro ou lítio, e é utilizar produtos quelantes. O que significa quelar? De onde vem essa expressão? É converter algo em quelato, tá? Ou seja, aquilo que era extremamente ativo, nós quelamos e esse quelato se torna um sal, e esse sal, tá certo? Ele acaba tendo, né, uma ação de intoxicação menor. Portanto, causar quelação, converter algo em quelato, composto químico cujas moléculas são compostas por um ou mais íons, fixado a um anel, certo? Os quelantes, então, vão ser aí a chave mestra, né, para abertura e tratamento, para abertura dos trabalhos e tratamento das intoxicações por metais pesados. Dentre os quelantes, o que eu quero chamar a atenção do chumbo, que nós vamos ver também do mercúrio, é o BAL, é o dimecarprol, certo? E normalmente nós vamos fazer a terapia quelante nas intoxicações agudas, certo? E aquela ação vai reduzir os níveis de concentrações sanguíneas de chumbo, né? Aumentando a sua excreção urinária. Normalmente, na maioria das vezes, a gente usa o dimecarprol com doses aí, quando presentes e disponíveis, acima de 80, né, micrograma por decilitro, e obrigatoriamente tem que ser feita aquela ação com níveis acima de 100, ok? E para finalizar o nosso bate-papo, né, de revisão, hoje a gente, né, termina a aula falando sobre mercúrio, também metal pesado, com alto poder de intoxicação. Ele é um metal de coloração prateada, muito bonito, muito metal líquido, né? Em temperatura ambiente, altamente volátil, tá certo? Ou seja, então, já subentende-se aí que boa parte das intoxicações agudas podem ser decorrentes da inalação. Como metal pesado, permanece na atmosfera por até um ano. Existem formas elementares, e formas inorgânicas e orgânicas. Todas elas são tóxicas.
Aplicabilidade industrial muito grande, desde a área médica, passando por farmacêutica, por indústria pesada, por eletroeletrônicos, tá? Ou seja, então a possibilidade de contato acidental e de contato ocupacional é muito grande. Daí a necessidade de normas rígidas de controle e exposição, principalmente do ponto de vista ocupacional. Os principais mecanismos da sua intoxicação estão relacionados com inalação aguda de vapor, ingestão aguda e exposição orgânica. Tá? Esses três mecanismos devem ser bem guardados, porque realmente eles são o cerne da intoxicação. E as alterações decorrentes dessa intoxicação aguda são inúmeras. Atua no sistema hormonal, principalmente tireoidiano, sistema nervoso central, sistema músculo-esquelético, tá certo? Sistema gastrointestinal, sistema linfonodal e imunitário, enfim, não existe uma predileção, tá? Aqui um exemplo, né, como eu disse, da questão da inalação aguda, uma pneumonite intersticial química importante, já com áreas de fibrose decorrentes, paciente inclusive já traqueostomizado, nota-se aí a silhueta da câmara de traqueostomia, e isso acontece normalmente quando o vapor do mercúrio ele é inalado em concentrações superiores a 1 micrograma por metro cúbico. Nós podemos observar isso em acidentes dentro de indústrias que, porventura, manipulem e utilizem o mercúrio para a obtenção do seu produto final, e frente aí, principalmente aos garimpeiros, né, que utilizam, fazem lá, entre aspas, né, uma amálgama de mercúrio com ouro e terra, e colocam fazem a incineração, de forma que existe a separação aí do ouro e sua obtenção com uma facilidade um pouco maior. O risco de toxicidade, né, do mercúrio inalado, ele inclui, então, portanto, né, esses pacientes envolvidos aí nas reciclagens de produtos, lâmpadas, mercúrio, termômetros, os garimpeiros, tá certo? E é um desfecho muito ruim, porque as complicações pós-exposição, as complicações tóxicas decorrentes, decorrente da toxicidade vão ser muito grandes, principalmente do ponto de vista respiratório. Outra característica interessante, eu até coloquei a imagem do chapeleiro aí, do Alice no País das Maravilhas, né? É o eretismo mercurialis, né? A exposição crônica a menores concentrações de vapores, menores que aqueles 1.000, né? No metro cúbico. Ele vai acabar, pelo seu acúmulo, resultando em efeitos predominantemente relacionados ao sistema nervoso central. E esses efeitos patológicos, eles incluem mudanças na personalidade do indivíduo, ansiedade, irritabilidade, excitabilidade, insônia, perda de memória, depressão, fadiga, fraqueza, sonolência. Então, que fique aí, né, o termo eretismo mercurialis, tá? Para a gente começar a pensar naquele indivíduo que chega já intoxicado por uma provável exposição crônica identificada no momento da anamnese desse paciente. Uma outra coisa menos comum hoje em dia, e a gente observava muito em criança, tá certo? Era a acrodínia, né, que é a doença rosa, principalmente de extremidade, mãos e pés, rosados, bochecha, ponto do nariz, né? Isso aqui era uma característica que acontecia muito em criança após a exposição ao mercúrio elementar. E aquele mercúrio presente em sais inorgânicos e compostos orgânicos. Era muito comum isso aqueles gels, né, que faziam o preenchimento, aqueles moedores, né, porque o dentinho, quando está nascendo, a erupção dentária dá muita coceira, né, na região gengival, e a criança leva tudo à boca. E eram feitos aqueles produtos, eles acabavam, por um motivo ou por outro, vazando, né, e a criança tinha acesso.
tá bom? Era uma das principais causas. No caso da intoxicação por sais de mercúrio orgânico, o que a gente tem que ressaltar são os sintomas da intoxicação aguda e crônica. A intoxicação aguda, corrosão e necrose da mucosa, do trato gastrointestinal, é uma característica marcante e presente. Esses pacientes podem evoluir uma insuficiência renal aguda, principalmente pré-renal, decorrente aí, principalmente de diarreias hemorrágicas e vômitos frequentes, né? Além do aparecimento de uma colite hemorrágica. Então, são valores mais altos, né? São intoxicações pelo sal, de uma maneira aguda, porém menos frequentes. Já a intoxicação, né, pelo mercúrio orgânico, do ponto de vista crônico, aí nós vamos ter, né, realmente a uretismo mercurialis, a clodínia, a nefrotoxicidade, a gengivite, o tialinense, ela velha, tá certo? E é um problema ocupacional, mas que vem aos poucos, de uma maneira não tão tímida, mas já com, ainda com certo resquício de timidez, sendo resolvido aí, principalmente devido à ação da intensa da medicina ocupacional. Toxicidade orgânica do mercúrio basicamente ancora-se aí na questão da absorção, né, do alimento. E principalmente aonde? Principalmente nos peixes, né, nos crustáceos, nos frutos do mar. Tá aí um exemplo: polvo, lula, caranguejo, siri e assim sucessivamente. Eles acabam acumulando muito mercúrio no seu corpo, o ser humano vai, come aquilo e acaba desenvolvendo uma sintomatologia de intoxicação. A gestão médica basicamente semelhante à do chumbo, tá certo? Mas existe aí um fluxograma que eu gostaria que vocês guardassem, especificamente em relação ao mercúrio, tá? Porque as ações prévias são semelhantes e iguais a todo tipo de intoxicação, como a gente tem visto aí no decorrer das nossas aulas. Mas a partir do momento que você tem uma exposição a algum tipo de forma de mercúrio, você vai remover o paciente dessa exposição, vai dar a providência aí no caso de suporte, né, de vida para esse doente. Observa, realmente é mercúrio, vamos fazer aí um nível de mercúrio, né, vamos dosar umas 24 horas subsequentes. Se esse mercúrio na urina decorrente dessa intoxicação tiver menor que 100 microgramas por litro, tá? A gente simplesmente vai continuar observando e vendo aí as possíveis manifestações. Se esses níveis estiverem realmente acima, iguais ou acima a 100 microgramas por litro, a gente define de uma forma correta a história da exposição, exatamente para poder diferenciar se foi uma intoxicação por mercúrio orgânico ou se for uma intoxicação por mercúrio orgânico, tratamento quelante, imicarprol. Se for uma exposição por mercúrio orgânico, na ingesta, não existe a necessidade e nem a efetividade do tratamento quelante, tá certo? Dimercaprol, de novo aí, tá? Dose, uma coisa que vocês guardam depois das suas anotações, tá certo? Ou DMSA succinil, também o quelante, vai fazer essa função. Ok? Então, assim, essa é mais uma aula revisional que eu coloco para vocês, a fim aí de ajudar na ampliação dos seus conhecimentos decorrentes aí das nossas aulas presenciais. Peço para vocês que curtam, né, a minha aula aí no YouTube, deem um like, né, e se inscrevam no canal.
a gente poder continuar aí essa nossa maratona aí de conhecimentos, tá bom? Um grande abraço, sempre à disposição, professor André.